Meus amados irmãos, que a graça e a paz, que vem da parte do nosso maravilhoso Deus e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, habite, abunde, cresça de forma poderosa em nossas vidas, até que nós possamos atingir a estatura de Cristo, homem perfeito. Amados, vamos aqui dar continuidade à nossa lição bíblica diária, falando sobre que a fé, né, ela vem antes da circuncisão, né, foi a fé que veio ao coração de Abraão, né, antes mesmo de Deus mandar que Abraão circuncidasse o seu filho Isaque, 25 anos depois, né, do seu chamado. Então a fé vem muito antes. Então, meus amados, vamos aqui dar continuidade aqui à nossa lição, hoje, quinta-feira. Vamos examinar as perguntas 9 e 10, só relembrando, né, que ontem, na quarta-feira, nós vimos claramente que Abraão não duvidou de Deus, né? Não foi incrédulo, ele acreditou nas promessas de Deus e porque acreditou, ele foi fortalecido nessa fé e porque permaneceu na fé e praticou a fé, com esta prática ele deu glórias a Deus com o que fazia, né? E vimos também que o texto que Paulo usou lá em Romanos 4:21 diz que Abraão, ele estava plenamente, cheio, né, plenamente convencido de que Deus era poderoso o suficiente para cumprir o que havia prometido a ele. Olha que coisa linda, né? A fé. E Paulo está exaltando a fé, mostrando claramente que Deus não atendeu a Abraão porque ele era Abraão, porque a carne de Abraão era uma carne diferenciada, porque Abraão tinha uma carne saudável, nada disso. É a fé. E é isso que Paulo está trazendo à tona, a fé. A única coisa que salva de Abraão é a fé. A carne não serve para nada, vai dizer Paulo. A carne para nada aproveita. A carne vai se decompor quando o homem morreu, a carne de Abraão virou pó. Então, o que vale é a fé. E Paulo está exaltando isso, né? Tentando tirar o orgulho do coração dos judeus que queriam ser superior aos gentios na igreja cristã, não tem isso, né? Como muitos hoje, né? Por serem crentes, por estar há 40 anos numa igreja, por ter estudado, lido a Bíblia toda já, por um pastor lhe dar uma carteirinha, você está autorizado a pregar em tal lugar, as pessoas se sentem superiores às outras, isso não é nada. Tudo isso, né? Tudo isso é passageiro, tudo isso, né, deixa de ser. Mas a fé não. A fé no coração do homem, ele pode até, diante dos homens, ser alguém porque tem um curso de teologia, porque tem uma carteira, porque é bajulado por um ou por outro. Mas diante de Deus só passa a fé. Nada disso vale para Deus, né? Veja bem, meus irmãos, a pergunta 9 diz: qual a maior consequência de Abraão ter crido em Deus? Qual é a maior consequência? Né? Por Abraão ter crido em Deus, ele ganhou o quê? Ele foi promovido a ser governador do Egito, ele virou um presidente, um deputado, um senador, o salário dele aumentou para 100 mil por mês. Qual foi a maior consequência? Eu estou falando essa crítica irônica, porque tem muito pastorzinho aí, famoso, riquíssimo, tentando passar para as pessoas a ideia de que bênção é isso. Vamos perguntar aqui a Paulo se bênção é isso? Vamos lá. Romanos 4, 22 e 23 diz assim: em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele. Olha só. Então veja que Paulo está dizendo que a coisa mais poderosa, mais rica, o verdadeiro tesouro que aconteceu com Abraão, é que ele foi declarado justo, ele ganhou um crédito de ser justo diante de Deus. E a palavra é bonita aqui, que ele usa o termo creditado. Olha que coisa linda, ganhou um crédito. Por que esse texto é tão maravilhoso? Porque tem pessoa dizendo que uma vez que você foi salvo, você não pode se perder mais. Ou seja, você foi salvo da condição temporária de condenação. No caso de Judas Iscariotes, foi salvo por Cristo da condição temporária para estar ali
seguindo ali debaixo da fé, debaixo da graça, né, seguindo a orientação de Cristo, a lei, a palavra de Cristo, mas ele desistiu, né? Olha, se Saul não foi salvo, ninguém é mais não, porque Saul recebeu a unção do Espírito, profetizou, foi algo assim. A Bíblia diz que quando ele foi ungido, que ele virou as costas ali para Samuel, já virou um outro nome, o coração dele já era outro. E Saul, infelizmente, se perdeu, os demônios tomou conta da cabeça dele, né? E aí tem muita gente que não entende isso. Não é bem assim. Olha, a fé de Abraão lhe dado um crédito quando nós somos declarados justos. E para que a gente continue sendo justo, é necessário que permaneçamos nesta fé, apresentando obras da fé, como Abraão continuou apresentando. Porque Abraão tinha uma aliança com Deus, ele tinha que viver dentro desta aliança. Se ele fugisse da aliança, ele estava dizendo, eu não tenho mais fé no Senhor, e tinha acabado a fé. Porque fé sem obediência não existe. Não é fé. Não é mesmo? E essa é a maravilha do que Paulo está dizendo aqui para nós, né? Na carta aos Romanos, mostrando todo o perigo que há dentro do cenário da religiosidade. Onde as pessoas relaxam porque acham que é crente, porque pertence a uma igreja rica e poderosa, porque é judeu, porque é católico, porque é espírita, porque é protestante, porque é evangélico, porque é isso ou aquilo outro, mas isso não vale nada. Não tem valor nenhum. O valor que tem para Deus é você conhecendo a sua palavra e colocar em prática aquela palavra que você tem, que você ouviu, que você entendeu, e buscar todo dia na palavra o que a palavra diz. O que diz o Senhor, não é o que diz o pastor da minha igreja, é que diz o Senhor. Você pode até me questionar assim, mas Fábio Amaro, você está dando tiro no próprio pé, né? Porque você tem funções de pastor, você batiza, faz casamento, prega o evangelho todo dia, né? É responsável por igrejas, por pessoas, é um pastor de fato, segundo o julgamento do mundo. Mas você está falando contra si mesmo quando você diz isso. Não estou falando contra mim mesmo, eu estou falando o que Deus mandou dizer. As pessoas não têm que seguir o que eu digo, tem que seguir o que a Bíblia diz. Vá lá para a Bíblia. Agora, se eu estou falando o que a Bíblia diz, vá lá investigar se é realmente isso que está lá escrito. Mas leia todo o contexto, que é o que nós estamos nos propondo aqui. Examinando, não é um verso isolado da carta aos Romanos, é examinando a carta toda, olhando todo o contexto, para não ser engabelado por um falso profeta, um falso teólogo, um falso pastor, que foi formado no curso de teologia de versos isolados e fica pregando mentira para o povo aí. Né? E é o que Paulo está dizendo aqui com toda a clareza do mundo. Né? Foi creditado. Abraão recebeu um crédito de justo. Para ele continuar sendo justo, ele teria que continuar com esse crédito. Né? Ele poderia tornar esse crédito num débito e ele ficar devendo, ser um devedor. Mas Abraão foi justificado recebendo esse crédito de justiça e a justiça lhe foi imputada, foi colocada sobre ele por um Deus misericordioso. Continuando, amados, vamos agora para a 10ª pergunta, dando continuidade aqui ao tema de hoje. A 10ª pergunta nos traz aqui o seguinte questionamento: qual a consequência para os que creem em Deus como Abraão creu? Quais são as consequências, né? Se alguém rouba alguém, a consequência pode ser o quê? Ser preso, né? Ter o seu nome fichado, os seus documentos fichados para o resto da vida. Né? Existem consequências, né? Mas qual é a consequência do homem acreditar em Deus, crer em Deus? Ele vai ficar rico, ganhar muito dinheiro? Ele vai ser curado de todas as suas doenças físicas, né? O que vai acontecer com ele? Ou, principalmente, as questões espirituais da vida dele, que a maior necessidade do homem são as questões do espírito, não da carne. Pois bem, vamos perguntar aqui, então, ao texto de Romanos, capítulo 4, versículo 24 e o versículo 25 diz assim. O texto anterior falou que, em consequência disso, Abraão foi creditado por justiça, porque ele acreditou na promessa de Deus, né?
E não somente Abraão, mas todos os que creem em Deus como Abraão creu, todos nós, eu, você e qualquer um, apesar de estarmos, né? Apesar de estarmos assim, mais de 3.500 anos, né? Mais de 3.500 anos, não, mais de 4.000 anos depois de Abraão, né? 4.000 anos depois de Abraão, olha que coisa linda. Mesmo assim, cada um de nós podemos ser tido como justo, declarados justos por causa da nossa fé, se a nossa fé for semelhante à fé de Abraão, que crê nas promessas de Deus e vive numa vida de obediência a Ele. Pois bem, vamos lá. O texto diz, mas também para nós, não é só para Abraão, não. A quem Deus creditará justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Então veja que a consequência aqui é a mesma que teve para Abraão. Nós recebemos um crédito de justos. Agora, o Senhor acreditou que nós somos justos. Diante dele, Deus vai olhar para a gente como pessoas justas, como alguém que nunca cometeu um pecado. Olha só, quando você é declarado justo, quer dizer assim, olha, você não cometeu nenhuma injustiça, você é justo. Isso significa ser declarado justo. Isso significa que você foi justificado. Ora, só um amor muito grande faz isso. Não é? Porque o ser humano não consegue julgar com justiça como Deus faz, porque a gente, quando perdoa alguém que fez uma justiça contra a gente, ora, quanto tempo isso vai... Acho que a vida inteira o sujeito não esquece aquele mal que lhe fizeram, né? Pode até perdoar, pode até tentar esquecer, mas fica aquela lembrança. Deus não. Ele diz até que quando ele perdoa, ele se esquece. Olha, será que Deus... É uma figura de linguagem, obviamente, mas ele quer dizer o seguinte, eu olho para você como se você nunca tivesse pecado na sua vida, quando ele dá o crédito de justo. Olha que coisa linda. Só Deus faz isso. Por isso que ele é o grande juiz, que através de Cristo, o seu Filho, a quem confiou todo julgamento, julga todo mundo. Isso é muito lindo, né? Isso é muito profundo, isso é algo assim confortante saber o Deus a quem nós servimos. E ele diz claramente aqui no texto, Paulo diz aqui no texto, né, que Deus vai nos dar um crédito. Por que Abraão recebe esse crédito de justiça? Para nós entendermos o nosso crédito também, né? A fé é a mesma. O cenário é que muda. A fé de Abraão ele foi creditado porque ele acreditou em Deus. Olha o que ele fez? Ele saiu da sua terra, errante, sem saber para onde ia. Ele esperou em Deus, o filho que Deus havia prometido, sem desanimar. E o Senhor pediu que ele matasse esse único filho, chamado filho da promessa. Abraão não tinha somente Isaac, mas Deus disse que era o seu único filho. Porque para Deus ali, inclusive Isaac é chamado no livro de Hebreus de filho unigênito, um título dado apenas a Cristo. Olha só que tipologia linda, Isaac apontando para Cristo, o filho da promessa. Isso é muito profundo, né? É muito lindo isso aí. Pois bem, isso foi para Abraão, mas para nós agora. A gente não precisa sair da nossa... Deus não pediu para que a gente saísse da nossa terra, do meio dos nossos familiares e fosse para um deserto. Ele não pediu isso. O que é que ele pede agora? Qual é o que é que ele pede? Que nós creiamos que ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, que nós acreditemos que Deus é capaz de nos dar a vida eterna, mesmo se um dia a gente dormir o sono da morte. Ele pediu que Abraão acreditasse no impossível, que dos velhos ia ter um filho. E Abraão acreditou. Ele está pedindo que eu e você hoje acreditem também no impossível. Que a gente não vive essa vida dentro de uma igreja com um monte de falso pastor pregando, venha para cá que aqui você vai ser curado do câncer, venha para cá que aqui você vai ganhar dinheiro, venha para cá que aqui você vai abençoado com muita grana, vamos restaurar a sua empresa, o seu casamento, e, né? Falando só desta vida, a vida não é esta. A vida é a eterna. Pare de investir nesta vida, porque quando você investe muito nessa vida, você está dizendo que não acredita nas promessas de Deus, porque Deus nunca prometeu nada para esta vida. Todas as coisas básicas ele prometeu para esta vida. Comida, a água, o pão é certo, ele garantiu isso. Se esta aqui fosse a vida,
Jesus, o nosso exemplo, não teria morrido bem cedinho, aos 33 anos de idade, não teria sido um pobre, passado fome, dificuldade. Apanhou, passou vergonha, foi humilhado, ficou nu pendurado numa cruz, todo tipo de vergonha. E ele é o nosso exemplo, Jesus. Então a vida não é esta. E as igrejas estão desencaminhando o povo, tentando estimular o povo para que busque a sua vida aqui neste planeta. Riqueza, é tanto crente bonito, é tanto crente bem vestido, é tanto crente nas igrejas aí, cheio de dinheiro, buscando dinheiro, estimulando dinheiro, pastor que faz milagre por dinheiro, fazem cultos mirabolantes, quem trouxe 15 mil, 20 mil, 50 mil, é só em busca de dinheiro. Construindo um reino. Isso não é igreja de Deus, isso é igreja do diabo. Deus não tem nada a ver com mamon. As promessas de Deus estão muito claras, caracterizadas na palavra de Deus. A vida não é esta, a vida é a eterna. Para esta vida, Deus diz assim, ó, você tem que matar o velho homem. Este mundo é passageiro, esta vida é uma vida de dor e sofrimento. Se você viver 70 anos, vai ser 70 anos de dor e sofrimento. Então, aqueles que estão buscando viver uma vida de riqueza aqui nesta terra, pastores ricos e milionários, e eu falo sempre contra eles, porque eles foram o problema. Nos tempos de Cristo, os piores problemas foram os líderes religiosos que mataram a Cristo, porque queriam dinheiro, queriam poder e influência. Isso está claramente profetizado na boca de Caifás, o maior deles, quando disse assim, pessoal, é melhor que um homem morra do que todos nós pereçamos. Olha, senão os romanos virão, tirarão o nosso lugar, o nosso salário, a nossa posição. Olha, o mesmo discurso. E tem um monte de crente cego aí que não entendeu isso ainda, não vive uma fé, vive uma religiosidade, porque não tem coragem. Não tem coragem de viver a palavra bíblica. Um monte de pastores apostatados, um monte de igreja que não pertence a Deus. Muita gente honesta, muita gente sincera nessas igrejas, mas estão sendo guiados por guias cegos, né? Sendo guiados por cego guiado por guias cegos. Oh, meus amados irmãos, olhemos aqui o que Paulo está dizendo aqui na carta aos Romanos, né? Nós precisamos acreditar nisso, no impossível, de que Deus, assim como ressuscitou Jesus Cristo, vai nos ressuscitar, porque nós poderemos morrer amanhã. Todos nós, aqui é um preparo para que nós nos preparemos para o sono da morte, porque para o santo, o justo, a morte é apenas um pequeno intervalo, é um pequeno sono, é uma noite bem dormida e logo despertará para estar com o Senhor. Essa é a nossa fé. É uma fé que, inclusive, ela pode ser maior do que a de Abraão. E Deus nos chama para isso. Nos chama para isso. Não é à toa que Cristo disse que aqueles que não viram ele, que não conviveram com ele, fariam milagres maiores do que o que Cristo fez. Significa dizer que nós também precisamos ter uma fé maior do que a fé de Abraão. Abraão ia acreditar no menino que ia nascer. E nós acreditamos em algo muito mais poderoso, que o homem pode morrer e ressuscitar.